Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Al-Ahly. Um Palmeiras que dessa vez não repetiu o bom desempenho no início do jogo, né? A gente viu um Palmeiras que contra o Porto começou muito forte na marcação pressão, né? Um Palmeiras que estava tentando se impor no campo de defesa do Porto, né? E não foi o que aconteceu hoje. Eu vi o Palmeiras com dificuldade para marcar esse tipo de pressão e vi até um Al-Ahly melhor do que o Palmeiras. Então foi um começo bem preocupante, né? Apesar do Palmeiras ter um bom time, né? E o Al-Ahly também tem um bom time, né? Que é um campeão africano. Ele é realmente um clube muito forte na África. Talvez seja o clube africano mais bem sucedido dos últimos tempos, né? Realmente é um grande time. É um time que é acostumado a estar nos mundiais, né? Tanto que ele e o Palmeiras já se enfrentaram por 3 vezes. Então isso mostra que tem bastante tradição na questão dos mundiais. E também tem um time bastante qualificado, né? Ele tinha empatado contra o Inter de Miami no primeiro jogo por 0-0, assim como o Palmeiras empatou por 0-0 contra o Porto. E dessa vez o Palmeiras precisava ganhar para poder ainda estar vivo na competição, né? O Palmeiras que até tentou numa jogada individual do Estevão, que passou muito perto de fazer o primeiro gol, mas infelizmente não foi dessa vez que nós conseguimos fazer esse primeiro gol. E aí veio o lance que realmente assustou todo mundo no primeiro tempo, que foi a expulsão do Rafael Veiga. Rafael Veiga é expulso no lance, né? Porém, por uma grande sorte, o VAR ele acaba chamando o juiz, né? E o juiz, ao analisar o VAR, ele retira esse cartão vermelho. Realmente ia ser muito difícil para o Palmeiras sem o Rafael Veiga, né? Porque o jogo estava bastante equilibrado naquele momento. O Palmeiras, com um a menos, muito provavelmente começaria a levar sufoco e provavelmente perderia o jogo. Ainda mais um jogador da importância do Rafael Veiga, né? Que muito embora não esteja atualmente na sua melhor forma, né? Venha deixando bastante a desejar no que diz respeito à questão de poder estar fazendo essa transição no meio campo. Porém, ainda assim, caso ele fosse expulso, seria um prejuízo muito grande para a equipe do Palmeiras. Seria bastante difícil continuar o jogo com um a menos. Mas por sorte, esse cartão vermelho foi anulado. Aí partimos para o segundo tempo, onde o Palmeiras faz substituições, né? Eu quero destacar a entrada do Flaco Lopes e do Maurício, que esses dois jogadores são os que mudam o jogo, né? Realmente eles entram no lugar do Vitor Roque, que até o presente momento não conseguiu mostrar o seu futebol, não conseguiu mostrar que veio por enquanto. Óbvio, existe todo um período de adaptação, porém o jogador, caro do jeito que ele foi e que se tinha tanta expectativa, obviamente era necessário que ele mostrasse bem mais do que vinha mostrando. E outro que nós tiramos também foi o Rafael Veiga. O Rafael Veiga por motivos óbvios, né? Depois daquela quase expulsão, o melhor a se fazer era se precaver, para que ele não tomasse o segundo amarelo e consequentemente fosse expulso. A partir daí o Palmeiras tem uma notada melhora, realmente começa a ir muito bem no jogo, e o primeiro gol não demora muito a sair. É um gol contra, porém que tem muita participação do Flaco Lopes numa jogada aérea, onde o Flaco Lopes ele consegue se impor bastante e a bola acaba batendo no jogador do Al-Ahly e entra. Então o Palmeiras consegue fazer esse primeiro gol, seu primeiro gol nesse Mundial. Então um gol que realmente vem, não existe hora ruim para vir gol, mas esse gol veio numa hora boa, porque o Palmeiras estava necessitando muito, estava precisando muito dessa vitória, e a partir daí o jogo do Palmeiras deslanchou. O Palmeiras começou a jogar muito bem e também fez o segundo gol, com o Flaco Lopes. Flaco Lopes que participou do primeiro gol e depois agora também faz o segundo gol. O Flaco Lopes vem muito bem nessa equipe do Palmeiras. Ele até na minha visão vem sendo melhor do que o Vitor Roque, talvez até não sei se o Abel possa tentar como titular, né? Que tem aquele tipo de jogador que ele rende entrando melhor no segundo tempo, né? Não sei se é o caso do Flaco Lopes, mas talvez seja o momento de experimentar o Flaco Lopes como titular dessa equipe do Palmeiras, uma vez que o Vitor Roque não está jogando no nível dele.
E aí acontece algo imponderável, né? Algo que realmente eu não me lembro de ter visto pelo menos no futebol brasileiro, né? Eu sinceramente não me lembro. Na transmissão até relembraram o jogo de Palmeiras e São Caetano, né? Onde isso ocorreu. Porém, eu não me recordava, né? Que é o jogo ser paralisado por um motivo de força maior, né? Por questões da natureza. Por se tratar de uma área onde estava se formando uma tempestade e vinham se surgindo raios, muito embora estivesse bastante sol no momento, né? O que foi relatado dentro do campo foi que deu 2 raios e a partir daí o protocolo de segurança que é adotado pelos Estados Unidos é necessário que se interrompa o jogo por 30 minutos desde o último raio constatado, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E curiosamente não deu mais nenhum raio durante esses 30 minutos e era justamente o tempo que faltava para acabar o jogo. Então, resumindo, se o jogo tivesse permanecido e ido direto, não seria necessário parar e o jogo teria acabado antes mesmo de ter qualquer outro raio, né? Houve relatos também durante o jogo que começou a chover, né? Não choveu durante muito tempo, mas a maior parte do jogo o tempo estava bastante ensolarado pelo que eu pude perceber. Realmente é uma situação curiosa, né? Especialmente para a gente que está acostumado com o Campeonato Brasileiro, onde se joga em gramados encharcados, onde se joga sob chuva forte. Eu me lembro desse ano do clássico Santos contra São Paulo, que foi disputado na Vila Belmiro, que realmente estava chovendo bastante. Choveu durante o jogo inteiro e tinha chovido durante todo o dia, tanto que o jogo chegou a ser adiado, né? E mesmo assim teve jogo. Eu fico imaginando se fosse feito esse mesmo protocolo, né? Porém, depois de 30 minutos o jogo retorna e o Palmeiras consegue manter, pelo menos esfriar o jogo, né? Para se manter com esse 2-0. Até tem alguma oportunidade com o Vanderlan de poder fazer esse terceiro gol, que daria um aumento no saldo de gols, né? Lembrando que o grupo está extremamente disputado. O Palmeiras vem com 4 pontos agora, né? E é o líder do grupo. Porém, o grupo está bastante disputado devido aos primeiros empates da primeira rodada. Então, foi um resultado muito bom para o Palmeiras. Lembrando que o Al-Ahly não é um time ruim, muito pelo contrário, é um time bom, é um time bastante dominante na África. Como é óbvio, né? Porque praticamente não existe times ruins jogando nesse campeonato do mundo, né? Porque para você se qualificar para um campeonato, para uma Copa do Mundo de seleções, você tem que ter o seu mérito. Óbvio, um ou outro, como acontece com o Auckland, né? Que foi o adversário do Bayern. Porém, em via de regra, são sempre as melhores equipes que estão nessa competição. Então, o Palmeiras consegue uma vitória importantíssima, né? Uma vitória que dá os 4 pontos para o Palmeiras. E o Palmeiras vai enfrentar agora o Inter de Miami. O Inter de Miami, que é o mais fraco do grupo, porém o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado com um jogador, que talvez você conheça, que se chama Lionel Messi. Então, eu creio que talvez a única preocupação que o Palmeiras vai ter nesse jogo vai ser em evitar um lance de genialidade do Messi, que ele possa fazer ou um gol ou uma jogada espetacular, porque time por time o Palmeiras é um time bem melhor do que o Inter de Miami. Então, uma vez que o Palmeiras consiga anular o Messi, creio que não vai ter grandes dificuldades para ganhar. E também para poder se classificar até em primeiro. Agora vamos torcer para o Porto ou empatar o jogo que ele faz contra o Inter de Miami ou contra o Al-Ahly, para que o Palmeiras já se classifique em primeiro, ou então torcer para o saldo de gols do Palmeiras ser maior. Porque lembrando sempre que quem se classificar em segundo desse grupo vai enfrentar o PSG, o que é praticamente decretar sua própria eliminação, né? Então é o que todo mundo quer evitar nesse grupo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo e quais são os seus prognósticos para o Palmeiras nessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.